Olá, nação vascaína, tudo bem? Beleza com vocês? Pessoal, hoje tem um jogaço de bola, Vasco e Curitiba. É um jogo aí com cara de decisão, né? Um jogo aí de primeira divisão, Vasco campeão brasileiro. Curitiba também já foi campeão brasileiro, inclusive o Vasco tem 4 títulos brasileiros. Então hoje, pessoal, sábado às 4h30 em São Januário. Para o time do Vasco, né, que busca se aproximar da zona de acesso aí para a Série A partida ganhou um ar, pessoal, de decisão mesmo, tá? Em situação mais confortável tá o Curitiba, né? Porque é o líder do campeonato, né? Mas ele vem de maus resultados aí, ultimamente não tem feito bons jogos, então vem também pressionado a voltar a vencer, até porque está ameaçado já pelo Botafogo aí na conquista do título da Série B. Embora o acesso seja o mais importante, mas logicamente é importante o título também do Campeonato Brasileiro da Série B para os clubes, né? Então o confronto receberá o maior público de São Januário, porque desde a pandemia, né, que reabriu aí, que voltou novamente a ter público, né? Esse jogo de Vasco Curitiba, o Vasco disponibilizou 7.700 ingressos, né? Pouco mais de 6.000 já foram vendidos antecipadamente, então hoje é um jogo com um público até considerável, né? Levando em consideração a quantidade de público que teve nos outros jogos. Então aproximadamente aí 7.000, quase 8.000 pessoas estarão em São Januário acompanhando esse jogaço de bola que é muito importante para o Vasco, tá? Então no primeiro turno os clubes eles empataram por 1-1 no Couto Pereira. Há 8 anos o Vasco não vence o Curitiba, gente. Então já faz um bom tempo. Precisamos quebrar esse tabu aí de 8 anos sem vencer o Coxa. A última vitória do Vasco contra o Coxa foi em 2013, já faz um bom tempo. Após vencer 3 seguidas, né, e se aproximar do G4, nós chegamos a ficar a apenas 4 pontos do G4, poderíamos ficar apenas a 2 pontos, né, mas aí o Vasco tropeçou contra o Sampaio Corrêa, perdendo o jogo que praticamente estava ganho. O Vasco tinha tudo para ganhar aquele jogo, mas acabou perdendo. Então o Vasco viu a sua reação ela ser interrompida com a derrota para o Sampaio Corrêa na última rodada. Em São Januário, no entanto, o ideal é mostrar que resultado não passou de um tropeço inesperado, né? Temos que mostrar que aquilo foi apenas uma eventual situação, mas que o Vasco continua empolgado, né? Porém o time ele segue com um bom momento. Nós sabemos que o time tem jogado bom, jogado bem, tem apresentado um bom futebol, né? E isso tem trazido um pouco de confiança para nós torcedores do Vasco, inclusive isso tem feito com que a torcida volte novamente ao estado com força, né? Coisa que não tinha acontecido em outros jogos. Então o Vasco hoje ele está em oitavo colocado, pessoal, com 43 pontos, a 7 pontos da zona de acesso para a Série A. Pessoal, é desesperador ver o Vasco a 7 pontos do G4, né? A gente fica um pouco ali com medo, porque se o Vasco perde o jogo de hoje, a tendência é que esse número aumente ainda mais, essa distância aumente ainda mais. Então vale muito a torcida hoje. O Coritiba vem de derrota, né, por 3-0 para o Cruzeiro em casa, um resultado até que um tanto que inesperado, né? Então antes da equipe Alviverde acumular 2 empates seguidos diante do Remo por 0-0 fora de casa e com confiança em 1-1 jogando em casa, ele perde para o Cruzeiro por 3-0. Isso jogando em casa. A última vitória do Coritiba da Série B foi diante do Guarani por 1-0 em 25 de setembro no Couto Pereira, tá? Pessoal, e como fazer para assistir o jogo, né? A transmissão do jogo. O primeiro o Premiere, né? Quem tem o aplicativo, quem tem o plano do Premiere vai poder estar assistindo o jogo diretamente pelo Premiere, tá? Com a narração de Jade Rocha e o comentário de Lédio Carmona, tá? E PC Oliveira também e o Ricardinho, tá bom? Então, o jogo transmitido às 4h30 da tarde pelo Premiere, tá bom? Então, o técnico Fernando Diniz, ainda sem Andrei, que teve um mal-estar durante a semana e não concluiu a recuperação física após a lesão na coxa, né? O técnico do Vasco, Fernando Diniz, ele deve manter a mesma equipe que iniciou contra o Sampaio Correia. A tendência é que Zeca e Riquelme façam as laterais. Bruno Gomes joga como o primeiro volante. Gabriel Peck segue ainda, né, mantido no ataque. A novidade no banco, né, fica por conta do Léo Jabá,
que desfalcou o time nas últimas 2 rodadas por conta de dores na coxa, mas já está de volta ao banco, tá bom? Então, quem estará de fora? Andrei, né, que está é, se recondicionando fisicamente, né? Sarrafiore e Michel, né? Que estão no departamento médico, e Miranda suspenso por doping, tá bom? E pendurados nós temos o Vanderlei, o goleiro Vanderlei, Leandro Castan, Ricardo Graça, Bruno Gomes, Nenê e Fernando Diniz, que também recebeu cartão no último jogo, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi um giro de notícias aí do Vascão da Gama. O jogo é hoje, logo mais às 4h30 da tarde. Vamos aí reforçar nossa torcida, pensamento positivo, para que o Vasco consiga essa vitória e aí nós conseguimos nos aproximarmos do G4. É de fundamental importância esse jogo e essa vitória de hoje, beleza? Então é isso, pessoal. Saudações vascaínas e vamos para o jogo. Mais uma vitória do Vascão. Forte abraço, até mais.